Eu saúdo você que nos assiste com a paz do Senhor Jesus. Este é o programa Batismo com o Espírito Santo. Estamos começando mais uma edição deste programa. Felizes por saber que você está aí participando conosco. Aliás, uma das maneiras que você tem de falar conosco, de se pronunciar, é através do chat, dos comentários que estão aí. Se você está nos assistindo pelo YouTube, você pode colocar o seu nome, de onde você está falando, contar uma experiência que você teve com o batismo com o Espírito Santo, com os dons espirituais, com a operação do Espírito de Deus na sua vida. Compartilhe com a gente acompanha, a gente lê e fica muito feliz em saber que você está participando. Estamos numa sequência onde nós estamos falando sobre as operações do Espírito Santo de Deus no Velho Testamento. De que maneira foi? Como aconteceu? Você pode assistir, inclusive, a todos os programas anteriores, as edições anteriores desse programa, que você vai ver uma sequência de operações do Espírito Santo. E agora nós estamos falando sobre Samuel, sobre o profeta Samuel, como foi a ação do Espírito Santo na vida do profeta Samuel. E aqui estamos os pastores que participamos sempre desse programa. Eu cumprimento o pastor Antônio Carlos Peixoto. Pai Senhor Peixoto. Pai Senhor Josias, estamos aqui mais uma vez na alegria maravilhosa, tremenda de falar sobre o Senhor, sobre a palavra. Amém. Jesus. Pastor Wallace Rosete, Pai Senhor Wallace. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Peixoto, Pai dos seus irmãos que nos assistem. Que bom estar aqui mais uma vez. Muito bem, então vamos lá. Nós começamos no episódio passado falando sobre o profeta Samuel a partir da experiência de Ana, a sua mãe, que aliás foi uma experiência notável, maravilhosa, com o Senhor, de resposta à oração, né, de operação de Deus na vida dela, da entrega que ela fez. E aí ela vai e leva Samuel para o templo. E aí eu passo a bola para você, Peixoto, para você falar um pouquinho sobre esse momento, sobre esta experiência, né, porque é ali no templo que Samuel experimenta a operação do Espírito de Deus na vida dele. Perfeito. Mas antes, Josias, eu gostaria apenas de fazer uma retrospectiva. A gente sempre tem a ideia que alguém pode estar chegando agora nesse programa. O nome do programa é Batismo com o Espírito Santo, né? E de repente ele ouve falar, mas Samuel, o seu presente, nós entendemos, e como nós vemos na palavra, que o Espírito Santo ele está de uma maneira maravilhosa em toda a Bíblia. É impressionante como eu fico particularmente maravilhado. A gente começa a ler, pesquisar como é que o Espírito está presente em todos os aspectos da Bíblia, em todas as histórias, em todos os personagens. E, particularmente, Samuel, que nós vamos ver agora, né, já vimos no primeiro episódio, e como o Espírito está presente falando especificamente com uma pessoa, com um profeta, com um personagem bíblico, e mais tarde, quando no Pentecostes, é que o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Primeiro, ele atuou na vida de cada um, como nós já vimos em episódios passados, a profecia do novelo de lã, né? Caindo o orvalho sobre o novelo, e no outro dia o orvalho sobre toda a relva. Nós entendemos isso que nós temos visto. A pessoa do Espírito Santo presente em toda a Bíblia de uma maneira impressionante. E a vida de Samuel não foi diferente. E vimos aqui a mãe de Samuel, Ana, né, como ela ela pede ao Senhor, o profeta ele fala com a mãe dele que o Senhor ia atendê-la, ele profetiza sobre ela aquela hora, dá uma bênção a ela. Realmente a criança nasceu e ela entregou a criança como ela tinha falado para o Senhor. A criança nova, desmamada. Então deve ter sido uma situação muito dura para ela, entregar uma criança desmamada, um ano e meio, 2, a gente não sabemos, e volta para cá chorando, mas estava dentro de um propósito de Deus, não só para a vida de Israel como nação, mas para a vida da igreja mais tarde, o nascimento de Jesus e toda a igreja. Então nós vemos essa história de Samuel, que é uma história maravilhosa. Nós vamos ver muitas coisas maravilhosas nesse programa. Amém. Então vamos lá, Wallace. Depois dessa introdução que o Peixoto fez, Samuel então tem a sua experiência com o Senhor. Bem, como o próprio pastor Peixoto falou, na sua tenridade, né? Samuel deixou lá, e eu queria ler o texto que está em 1 Samuel, capítulo 3, verso 10 e o verso 11, que diz assim:
Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel. E disse Samuel, fala porque o teu servo ouve. E disse o Senhor a Samuel, eis aqui vou eu fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tirarão ambas as orelhas, né? Então, a bênção aí, o Senhor chama Samuel, ainda chamou a primeira vez, a segunda, e Eli diz para ele, ó, presta atenção que deve ser o Senhor que está falando com você. E o Senhor fala e faz uma promessa maravilhosa que perdura até os nossos dias. Maravilha. Porque não existe nada mais impactante na vida do homem quando ele ouve a voz do Espírito Santo. Não é verdade? Então, nós estamos falando das operações do Espírito Santo. Não foi simplesmente no início do ministério ali, o Senhor já chamando, preparando Samuel para uma jornada maravilhosa de experiências notáveis, mas também profeticamente fala daquilo que hoje a igreja está vivendo. Quem tem ouvidos ouve o que o Espírito Santo diz às igrejas, né? Então, aquilo que o Espírito Santo fala hoje traz um impacto extraordinário na vida do homem para preparar o homem para esse momento final que nós estamos vivendo, né? Então, nós estamos estudando essa operação do Espírito Santo desde o Velho Testamento para que nós possamos, para que você que nos assiste saiba que o Espírito Santo continua operando, o poder dele é o mesmo desde lá da criação. E ela perdura, passa por toda a Bíblia até os nossos dias, né? Então tem o momento do Pai, do Filho e também do Espírito Santo, que foi lá em Pentecostes, né? Perfeito. E aqueles que ouviram o que ele ia fazer, tinir as orelhas, né? Impactar a vida do homem. Maravilhoso. Isso, Só o pastor Josias, pegando esse gancho aqui, em cada momento da história do homem, a Trindade está presente. Né? A Trindade presente. Com ênfase para cada dispensação, como nós já falamos, né? A Trindade presente, com o Pai, o Filho estava presente, o Espírito. Na dispensação do Filho, o Pai estava presente, o Espírito, e agora na última dispensação, a Trindade está presente aqui, o Pai e o Filho. Mas eu gostaria de falar também, de voltar, quando esse fato que o Wallace citou, o Josias, quando Samuel estava dormindo, ele ouve o Senhor falar, ele vai até Eli. Eli até então pensou, olha, não te chamei, volta a dormir. Por 3 vezes. Depois da terceira vez, aí o Senhor deu discernimento a Eli. Naquela hora, o Espírito do Senhor, não está descrito isso, mas o Espírito do Senhor dá discernimento a Eli, que era o Senhor que estava chamando Samuel. Então já começou o Espírito Santo a atuar ali na vida quem está chamando ali é o Espírito Santo. Vai, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Então o Espírito Santo começou a operar já, porque senão ele ia mandar dormir de novo. E de novo, e vai dormir, pô. Eu não estou chamando coisa nenhuma, você está com... Né? Mas ele teve um discernimento naquela hora, porque é só pelo Espírito Santo que o homem tem um discernimento. Só pelo Espírito que o homem entende as coisas do Espírito Santo. As coisas do Senhor. A palavra, se não for pelo Espírito Santo, a palavra é letras. São letras, histórias bonitas, outras tristes, e por aí vai, sem o caráter profético que tem a palavra. Então, quando o homem está cheio do Espírito Santo, ele entende que o que está na Bíblia, ela está além da letra, tem um caráter profético que sai do tempo do homem. Naquela hora, Eli fez Samuel e ele também fez Samuel sair do tempo, desse tempo mortal, e entrou no tempo do Espírito. Fala, agora quem está chamando é o Senhor. Então ele saiu do tempo dele e entrou em outro tempo. Então é só essa... Eu queria que vocês comentassem, porque a beleza da palavra de Deus e da aplicação profética de tudo aquilo que nós vemos, né? Então, há aqui um aspecto de você ter 3 momentos diferentes, mas no terceiro, a revelação do projeto veio. Aí chamou pela 4ª vez. Isso. Quer dizer, mas você tem assim, uma realidade em que a bênção de Deus, o projeto de Deus, ele se revela ao homem quando o homem
se coloca à disposição do Senhor para ouvir o que o Senhor tem a dizer. É mais ou menos assim, a gente vê na vida de Samuel, na experiência de Samuel, que havia um projeto para ele. Esse projeto já estava definido desde antes do seu nascimento. Ele já era nazireu de Deus, né? Ele já era separado, já havia um pacto do Senhor com Samuel e dele com o Senhor. Mas na hora que ele diz, fala, Senhor, porque o teu servo ouve, na hora que ele abre a oportunidade para ser dirigido pelo Senhor e para ouvir a voz do Espírito Santo e para seguir a voz do Espírito Santo, um projeto é revelado a ele. Samuel, não sabemos exatamente com que idade isso aconteceu, né? Ele era um jovem, né? Era jovem, né? Mancebo Era Samuel, mancebo né? Samuel. Ele crescia e se fortalecia, diz a palavra, mas eventualmente ele tinha uma percepção do culto, uma percepção da liturgia, Sim. uma percepção do serviço, mas quando o Espírito Santo de Deus tem liberdade para falar, os olhos se abrem para que você consiga entender o projeto como um todo, né? E o profético entra, porque o Senhor, a primeira coisa que o Senhor fez foi começar a revelar o que viria a acontecer. Então o profético entra na mente do coração do homem, não é isso? A resposta ali de Samuel, né, mostra ali a consciência que ele tomou naquele momento, né? Não importa que ele era novo, mas ele tomou ciência, né? Ou melhor, tomou ciência e consciência de que ele estava diante de um chamado de Deus, né? Por isso que ele fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? Então ali acabou a dúvida, ele já sabia que daí para frente ia ser todo direcionado pelo Senhor, né? E aí quando ele fala isso, eu só disse para ele o que ia fazer, né? E o Senhor fala, isso que o que eu vou fazer vai tinir as orelhas de quem ouvir, né? Então é uma responsabilidade muito grande, mas também uma grande bênção, né? Então ali a consciência que Samuel adquire naquele instante, né? E por isso que ele responde, né? Fala, Senhor, porque o teu servo ouve, né? Então isso é muito importante. Exato, exato. A Israel vinha numa situação muito difícil, né? Israel é uma nação sacerdotal. Toda a vida de Israel está centrada no sacerdócio, está centrada no tabernáculo, está centrada na arca, né, da aliança, que tem um propiciatório em cima, tem os querubins, tem a palavra de Deus ali dentro, tem o maná, que é a figura de Jesus Cristo, a palavra que é do seu Pai, e tem o cajado, que é a figura do Espírito Santo. Então todo Israel estava centrado nisso aí, no sacerdócio. E Israel estava passando por um momento muito difícil, em que eles deixaram o sacerdócio de lado, Israel ficou à deriva. Os próprios filhos de Eli, né, eles deixaram a coisa andar de qualquer maneira, seguindo os seus próprios caminhos. E o Senhor faz esse projeto porque ele quer tomar pé da situação, ele quer se envolver com Israel, por amor a Israel. O menino Samuel, né, vai entregar uma profecia houve uma profecia que ele não tinha, certamente, eu falo de mim mesmo agora, ele não tinha a menor ideia do que seria aquilo que o Senhor falou. Quem ouvir vai tinhando ambas as orelhas. E ele entregou a Eli, depois ele disse, olha, pela manhã, fala porque o Senhor falou, pode falar. Ele deve ter ficado numa dificuldade muito grande, porque ele entregou uma profecia contra Eli. E ele um jovem ainda. O que ele poderia saber daquilo, né? Mas a beleza é que o Espírito Santo não precisa de nada de ninguém. Não precisa saber se você é novo, se você já é idoso, se você... Nada. Se você está falando, fala que o teu servo ouve, o Espírito Santo vai começar, vai tomar pé da situação e vai começar a mudar a sua vida, né? Mais tarde, com o batismo com o Espírito Santo, o Senhor tomou conta da igreja e agora... É o governo. É o governo do Senhor através do Espírito Santo. Né? Mostrando desde o passado, né, que é o desejo do Espírito Santo. Por quê? É porque o Senhor ele quer continuar sendo que Israel espiritual agora seja uma nação sacerdotal, porque tem um princípio no nosso tempo, mas ele quer levar a igreja para um outro tempo que é a vida eterna. E só pelo Espírito Santo. Há um outro contexto que também vocês poderiam comentar sobre isso, é o contexto do ministério quando Samuel é chamado.
Você falou, nação sacerdotal que se desviou daquilo que era o sacerdócio que o Senhor havia, para o qual o Senhor havia chamado. Mas nós vemos em Eli um ministério envelhecido, Não havia visão manifesta? não havia visão Deus manifesta. já não falava? E, inclusive, do ponto de vista simbólico, profético, Eli já até fisicamente ele já enxergava pouco, ele tinha uma dificuldade de enxergar. A idade, né? A idade, a própria situação dele, de comodismo, da carne, do peso, quer dizer, é um ministério envelhecido, é uma experiência de envelhecimento espiritual. Já os seus filhos, eles viviam uma experiência de um ministério contaminado, de um ministério corrompido, né? De um ministério que aceitava ou tentava trazer do mundo, né, as experiências para dentro da igreja. E nesse contexto que a gente pode claramente perceber, até nos nossos dias, o Espírito Santo de Deus quer o Samuéis, né? Quer chamar o servo para falar com ele. Isso é importante. Deus fala. Muito importante. Então, é exatamente, o Josias, o fato é que o Senhor, ele tem um projeto. E Deus não tem dois projetos. O projeto dele é tirar o homem do tempo que ele está e levar o homem de volta para casa. O homem foi excluído do paraíso. E de lá para cá, a eternidade não faz outra coisa, a não ser lutar por aqueles que hão de ser salvos. O Espírito Santo e a Trindade, né, lá na eternidade, eles não fazem outra coisa a não ser colocar em prática um projeto de resgate do homem, trazer o homem de volta para o paraíso. E nisto o Senhor envolve toda a sua eternidade. O Pai se envolveu, o Filho se envolveu, e agora estão vendo que o Espírito Santo estava envolvido diretamente nesse projeto, né? Quando os filhos de Eli, Hofni e Finéias, se não me falha a memória, eles esqueceram do projeto, nunca entenderam nada, mas tinha um projeto de Deus. E é interessante que, por certo, mesmo novo, o Samuel contemplou a situação dos filhos de Eli, né? E ele não assimilou, não adquiriu Aquele ele se hábito. posicionou, né? Não Tinha se posicionado. Como diz a palavra, não vos conformeis com esse mundo, esse né? Ele não mundo. tomou aquela forma para ele. Isso, porque estava ministério ali o dele foi profeta, estava ali o sacerdote já envelhecido, já sem domínio sobre a casa, né? Não repreendia os filhos, né? Não tomou providência e deixando aquilo acontecer, quer dizer, é uma situação degradante, né? Mas Samuel ele sabia onde ele estava e por que ele estava, né? Por certo, nós temos aprendido, né? Inclusive, eu queria lembrar, nós temos na igreja a classe de 0 a 3 anos. Por certo, ele passou pela classe de 0 a 3 anos. A sua mãe, por certo, deve ter orientado desde o ventre, né? Dizendo, rapaz, você foi chamado de ser nazireu, você vai servir o Senhor. E é interessante que no final aqui, eu queria ler um texto, o verso 21, diz assim, e continua o Senhor, não foi só ali, e continuou o Senhor a aparecer em Siló, porquanto o Senhor se manifestava a Samuel em Siló pela palavra do Senhor. Né? Isso continuou operando, Glória né? a Deus. E continua até hoje, né? Verdade. Amém. Bom, a gente precisa encerrar essa edição e a gente continua na semana que vem, mas vocês, acho que foi você, Wallace, que fez menção das grandes coisas que Deus queria fazer, né? Lhe tirarão ambas as orelhas, né? A expressão bíblica. E só para os irmãos terem uma ideia do tamanho do ministério, da responsabilidade de Samuel, era ele quem ia ungir Davi, ele viria a ungir Davi, que seria rei de Israel e da descendência de quem Jesus nasceria. Amém. Então, Glória a Deus. há uma linha profética. E quando a gente diz, fala, Senhor, que teu servo ouve, ele nos coloca dentro dessa linha profética para fazer parte dela, né? Para viver essa experiência. Só para encerrar a minha parte, que já estamos encerrando esse programa, infelizmente, né, Josias? Quando ele fala, Senhor, porque o teu servo ouve, essa palavra profeticamente, ela vinha chegando até agora, porque no Apocalipse está aí, quem tem ouvidos, Glória a ouça o que o Deus. Espírito Santo diz às igrejas. E o Espírito Santo está falando hoje. Então há um Muito povo bom. que essa palavra que Samuel falou, por orientação de Eli, que teve discernimento, não por si só, mas o Espírito Santo falou,
Quem está falando sou eu. Uhum. Mas não está na Bíblia isso não, mas nós entendemos isso. E ele fala essa palavra profética, fala porque o teu servo ouve. Agora no Apocalipse, o Senhor fala, o Espírito está, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo, porque o Espírito Santo está falando. E aquele que tem ouvidos, ele vai ouvir uma última chamada, uma última palavra do Senhor, que é vem, para encerrar o nosso tempo aqui na terra, se Deus quiser. Que maravilha. Então você que está nos ouvindo, pode dizer, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Amém. Glória a Jesus. Glória a Deus. Bom, gente, Deus abençoe, a paz do Senhor a vocês, uma alegria estarmos juntos. Foi muito bom mais uma vez a gente estar junto aqui nessa gravação. A paz, Senhor, a todos que nos assistem, Josias, meu querido Josias, meu querido Wallace. Até a Estamos próxima. juntos. Estamos juntos. Um abraço, queridos. Bom, Paz, Senhor. a gente encerra então mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo, glorificando ao Senhor por aquilo que o Espírito Santo está fazendo, porque o Senhor está falando. E fica aqui a palavra que foi dada pelo pastor Wallace agora nesse final. Fica aqui um convite para você dizer isso mesmo ao Senhor. Fala, Senhor, que o teu Amém. servo ouve. Glória a Deus. Se você ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, é maravilhoso, tá bom? Semana que vem, se Deus quiser, a gente está de volta. A paz do Senhor Jesus.